Controle de preços. Para sabermos como os controles de preços afetam os resultados do mercado, vamos observar novamente o mercado de sorvetes. Como vimos no capítulo 4, se o sorvete é vendido em um mercado competitivo livre de regulamentação do governo, o preço do sorvete se ajusta ao equilíbrio da oferta e da demanda. No preço de equilíbrio, a quantidade de sorvete que os compradores desejam comprar equivale exatamente à quantidade que os vendedores desejam vender. Então, não tem governo, não tem regulamentação, o preço do sorvete vai ser o equilíbrio entre oferta e demanda, resultando no preço de equilíbrio e na quantidade de equilíbrio, que vai ser a quantidade exata que compradores querem comprar e que vendedores querem vender a um preço determinado. Então, para sermos concretos, vamos supor que o preço de equilíbrio por casquinha de sorvete seja de $3. Nem todos ficariam felizes com o resultado desse processo de livre mercado. Digamos que a Associação Nacional de Consumidores de Sorvete reclame do preço de $3, dizendo que é elevado demais para que todos possam desfrutar de um sorvete por dia, a dose diária recomendada. Ao mesmo tempo, a Organização Nacional dos Fabricantes de Sorvete reclama do preço de $3, resultado da competição acirrada, dizendo que é baixo demais e está achatando a renda dos seus membros. Cada um desses grupos, aí hipoteticamente, mas na realidade concreta, numa economia de verdade, isso é o que acontece. Produtores brigam por um lado, consumidores brigam por outro lado. Cada um desses grupos faz lobby para o governo em favor da aprovação de leis que alterem o resultado do mercado por meio do controle direto do preço do sorvete. Como os compradores de qualquer bem sempre querem preços menores, ao passo que os vendedores querem preços maiores, os interesses dos dois grupos entram em conflito. Se a Associação Nacional de Consumidores de Sorvete for bem sucedida em seu trabalho de lobby, o governo imporá um preço máximo legal pelo qual se pode vender a casquinha de sorvete. Então, se há um lobby por parte dos consumidores que querem preços cada vez mais baixos, a política é a política do preço máximo. Então, uma determinada empresa não pode cobrar um preço maior do que o determinado pelo governo. Por exemplo, a gente pode falar que vários produtos controlados pelo governo têm um preço máximo, ok? Como o preço não pode ir além desse nível, o máximo legal, portanto, é chamado de preço máximo. Então, um preço máximo que o vendedor pode cobrar. No entanto, se a organização dos fabricantes for bem sucedida no trabalho de lobby, o governo imporá um preço mínimo legal. Como o preço não pode ficar abaixo desse nível, o mínimo legal é chamado preço mínimo. Vamos agora tratar dos efeitos de cada uma dessas políticas. Então, no controle de preços, portanto, o governo ele pode estabelecer ou uma política que determina um preço máximo, né, o teto que os vendedores podem cobrar, ou você vai ter a política do preço mínimo, do piso, o mínimo que se pode cobrar daquele determinado produto ou daquela determinada mercadoria. Então veja, o governo pode atuar seja no máximo ou seja no mínimo a partir de leis controlando o preço de uma determinada mercadoria.